Muito obrigado a todas as autoridades que dedicaram o seu tempo em estar participando hoje aqui desse evento com a gente, tão bacana, e todo esse pessoal que está presente, né, Thaís? Maravilhoso, né? Vamos dar continuidade, então, e convidar agora o nosso querido presidente do CBR, Institutos Contadores do Brasil, para dar andamento às homenagens. André, por favor, a palavra é sua. O pessoal, por favor, que saiu da mesa agora, decompôs a mesa, por favor, aguarde um minutinho que nós vamos levar até vocês um certificado de participação desse evento, tá bom? Então, não vão embora sem o nosso certificado. André, é com você agora. Obrigado. Boa noite a todos. Eu sou o André, sou aqui filho da PUC também, né? E, como todos que estiveram aqui, também gostaria de fazer deferência ao professor Ildícibus, por tudo que ele representa as ciências contábeis, aos demais representantes aqui dos notáveis, professor Eliseu, professor Marion, professora Márcia De Luca, professor Edson Paulo, professora Ilse, professor Fernando, então, todos aqueles que representam a ciência de forma brilhante, né? E venho aqui para fazer um anúncio. Bom, recentemente, acho que todos aqui têm sido bombardeados com algumas palavras como inteligência artificial, robotização, sustentabilidade, ESG e por aí vai. E essas palavras, elas nos causam um pouquinho de inquietude, nos fazem, assim, ficar refletindo o quanto nós seremos dispensáveis daqui para frente como profissionais. E aí, nesse ambiente, a gente tem que se virar, a gente tem que se transformar. E uma outra palavra nos vem aqui, que é a inovação. A inovação passa a ser uma questão não só de um diferencial na nossa profissão, né? Não só uma vantagem competitiva, mas também uma questão de sobrevivência. E incentivar a inovação é um papel que passa a ser fundamental para uma entidade como o ICBR. É uma função social, diria eu. Então, a gente pensou que forma a gente pode incentivar os contadores a continuar inovando e a continuar sendo úteis, né, para a economia de forma geral, para as empresas, dentro da academia. E aí que surgiu, então, a ideia de lançar, e vai ser lançado aqui agora, o Prêmio Inovação em Contabilidade. O Prêmio Inovação em Contabilidade será um prêmio que dará às iniciativas de contadores e empresas, anualmente, um prêmio, um reconhecimento por parte de nós, associados do ICBR. Bom, as regras serão anunciadas em pouco tempo. Para os associados, vocês receberão nos e-mails de vocês. Então, para quem não é associado ainda, por favor, se associe o mais rápido possível, tá? É de graça, então, e é simplesinho, são 2, 3 cliques, vocês estão associados ao Instituto. Mas esse ano a gente tem as regras, já foram definidas as regras, logicamente, e quem vai anunciar os critérios que foram usados, e também o ganhador são 2 expoentes da nossa ciência. O professor doutor Eliseu Martins, por favor, professor. E o professor Marion. Isso, por favor. O professor Eliseu fez uma cara assim de que não sabe. Professor, qualquer coisa, cola o professor Marion, tá? Por favor, professores. Vamos sentar, acho que a gente fica mais... Bom, boa noite a todos. Esse prêmio que o André acabou de anunciar, ele vai se chamar Prêmio Sérgio Ildícibus, professor Sérgio Ildícibus. Essa é a nossa homenagem.
senhor é o primeiro ganhador e tem o privilégio de ser perpetuado, né, porque isso vai ser um prêmio anual, com essa lembrança que nós temos da sua pessoa, da sua carreira linda, e a gente está muito emocionado. Eu com Eliseu, né, nós temos essa parceria de fazer trabalho juntos, e uma vida toda juntas, né? E eu queria, na verdade, até foi incumbido de estar falando algumas palavras, eu imaginei falar um pouco do seu currículo, mas é um currículo tão extenso e ele é muito conhecido, né? Eu sei que o seu currículo é muito conhecido. Então, eu queria entrar assim numa parte mais informal. Queria enfatizar um lado de tantas virtudes que o senhor tem, um dom que o senhor tem, que é esse dom de formador de discípulos, né? E no final do Evangelho de Mateus, Jesus termina dizendo para os apóstolos, para eles formarem discípulos. O senhor é um apóstolo da contabilidade, e o senhor tem formado muitos discípulos. Eu me sinto um desses discípulos. Eu queria, assim, de uma maneira muito informal, revelar, né, coisas como o senhor marcou minha vida, tem marcado. O senhor tem, eu faço referência em alguns livros, nos prefácios faço referência ao seu nome, porque eu creio, se eu obtive algum sucesso na carreira acadêmica, certamente eu devo ao senhor. Nós nos conhecemos, não sei se o senhor se lembra, em 1978, eu lembro porque foi o ano que eu entrei no mestrado lá na USP, né? E aí eu tive já um primeiro impacto. Eu não fiz minha graduação na USP, mas já tinha muita referência do livro Contabilidade Introdutória, que o senhor coordenou, juntamente com o professor Eliseu, Cânites e outros autores, né? E tinha aquela expectativa de conhecer, porque, para dizer bem a verdade, e isso eu declaro publicamente, eu tive muita dificuldade no meu curso em aprender contabilidade, por incrível que pareça, porque a metodologia não era a metodologia ideal. Eu fui descobrir isso mais no futuro, né? E nesse livro, Contabilidade Introdutória, foi uma metodologia revolucionária e realmente eu me senti assim mais seguro como um profissional contábil a partir desse livro, do conteúdo desse livro, né? Então, exatamente quando eu entrei, o professor Eliseu era o coordenador do mestrado, o senhor era o chefe de departamento, e eu tive assim, a alegria da minha primeira aula no mestrado, foi com o senhor, Teoria da Contabilidade, e eu fiquei impactado por duas coisas. Primeiro, naquela época, os cursos de graduação não ensinavam a teoria da contabilidade. Ela foi introduzido na década de 90, no final da década de 90, né? Mas eu fiquei impactado, primeiro, por conhecer um assunto que eu desconhecia, e, segundo, pelo seu entusiasmo como professor. O senhor demonstrou um professor, um docente, pesquisador apaixonado pela contabilidade. E o senhor sempre revelou essa paixão em todos os momentos. E esses dias eu estava conversando com um dos nossos colegas aqui, alunos do mestrado. O senhor esteve dando teoria da contabilidade nesse primeiro semestre, e ele estava me contando o seu entusiasmo, que eu creio que é aquele mesmo entusiasmo que eu conheci praticamente em 1978. E isso realmente me cativou de duas maneiras.
eu vi que ser professor é algo fascinante, eu me espelhei no senhor, e também fiquei muito entusiasmado pelo fato de começar a pensar contabilidade, né? Eu aprendi a pensar contabilidade com o senhor, porque a gente tinha uma metodologia muito prática, né, de fazer a contabilidade, né? Então, eu creio que eu passei a ser um pensador na área contábil, graças às suas aulas. Então, isso me marcou muito, né? Uma segunda coisa que eu queria assim, ressaltar, deixa eu ver aqui, que eu pus que são tantas coisas, mas eu vou procurar ser breve. O senhor... Deixa eu ver aqui nas minhas anotações, aqui, como é que está. Bom, vamos lá. Tá, obrigado. O senhor me deu assim, muitas oportunidades. Eu lembro que nós fomos... naquela época, a gente ia almoçar no Ponteio, lembra, na churrascaria. O salário da USP era tão bom naquela época, né? Que hoje os professores não podem se dar mais ao luxo, né, de fazer isso, pelo menos pelo que eu sei, né? Então, eu lembro que nós sentamos à mesa, né? Então, o senhor começou a planejar a minha carreira. Então, em cima de um papel que estava na mesa, o senhor falou, olha, você vai terminar o seu mestrado em determinada data, vai fazer seu doutorado, vai fazer sua livre docência, vai ser professor titular. E o senhor me deu assim, um prazo muito pequeno, né? E eu fiquei assustado, falei, nossa! Mas aquilo aconteceu na minha vida assim, de uma maneira cirúrgica. Foi exatamente como o senhor programou, e eu fiquei tão entusiasmado com aquilo que desejei muito que o senhor fosse meu orientador, e o senhor foi o meu orientador de mestrado, de doutorado, né? Livre docência, não pode ter orientador, mas o senhor me ajudou também, e no concurso de titular, tudo eu recebi tua ajuda. Então, essas coisas marcam muito a vida da gente. Isso que eu estou falando para o senhor, toda a minha família sabe, tá? Porque eles entendem a gratidão que eu tenho, né? Uma terceira coisa também, que isso foi muito importante para mim, o senhor, num determinado momento, me chamou na tua sala e falou se eu teria interesse em fazer um livro de exercícios de análise de balanços com o senhor, porque o senhor já tinha o livro de análise de balanços, né? E eu fiquei muito entusiasmado com aquilo, né? Pela oportunidade que o senhor estava me dando, né? De sair um desconhecido, sair como coautor com Sérgio Dionísio. Então, era algo assim que, sinceramente, os meus colegas de mestrado ficaram com muita inveja, porque... Então, e esse livro, ele abriu portas para mim, né? A partir do momento que a gente concluiu o livro, a editora Atlas falou, agora você pode fazer o seu livro. Então, eu fui recebendo todo esse estímulo, né? E portas se abrindo, porque o senhor proporcionou tudo isso. Um outro fato interessante, isso o senhor já era diretor, e o senhor me chamou também na sua sala, e ele não fazia isso só comigo, ele fazia com todos, né, Eliseu? Era muito comum isso, né? E o senhor disse que queria compartilhar comigo um curso que o senhor dava no IOPEC, né, Eliseu? IOPEC, o Eliseu participava, inclusive, da direção, né? E a primeira oportunidade que eu tive de dar curso assim, como se fosse um curso em company, né? Porque eram todos profissionais, e eu fiquei meio assustado, mas o senhor me estimulou, eu fui dar. E o dia que eu lembro que eu dei 2 aulas, a princípio, né? E já recebi o primeiro cheque. Esse primeiro cheque
era maior do que o meu salário da USP. Então, eu vi que oportunidade, né? E a partir daquilo, eu fiquei assim, entusiasmado, o senhor me estimulou para que eu pudesse também dar aulas, né? Hoje seria tipo MBA em company, né? Então, foi uma oportunidade assim, que abriu horizontes para mim, né? Um outro fato assim, muito importante, nós tivemos, num certo momento, a Faculdade de Direito da USP, lá no Largo São Francisco, precisava de um professor para ensinar contabilidade para os advogados que iam se especializar em direito comercial. E, novamente, o senhor me convidou para fazer isso, né? E era um desafio muito grande ensinar contabilidade para advogados, né? Então, eu aceitei esse desafio, mas sempre o senhor me estimulando. E, então, eu acabei assim entendendo que a gente deveria ter um ensino de contabilidade diferenciado para não contadores, né? Com ênfase no usuário da contabilidade e não com ênfase naqueles que vão fazer a contabilidade. Isso também trouxe assim grandes contribuições para a minha vida, né? O primeiro livro que eu fiz de contabilidade empresarial foi com essa ênfase para o usuário da contabilidade e não para quem faz a contabilidade. A gente já estava mudando e o livro de contabilidade introdutória dessa equipe que o senhor coordenou nos ajudava muito nesse sentido. E acho que eu vou falar mais duas coisas, tá? E assim, um dos fatos mais marcantes na minha vida foi, o senhor deve lembrar isso, Eliseu, que na FEA tinha na rampa, na entrada, na FEA USP, né, tinha um painelzinho, e eu passei em frente a esse painel, tinha um cartaz dizendo que havia 20 bolsas para fazer pós-doutorado em qualquer país do mundo, né, mas de preferência nos Estados Unidos. E, então, eu, por um momento, desejei aquilo, né? Mas estava já em cima da hora, eu vi isso muito tarde, e aí fui conversar com o senhor ligou, pegou o telefone e ligou para a Universidade de Kansas, onde o senhor foi visiting professor, né? E ressaltando, foi o primeiro visiting professor, né, de contabilidade nos Estados Unidos. O senhor ligou e eles propiciaram imediatamente uma carta convite, que era o que eu precisava para fazer esse pós-doutorado. Então, eu fiquei 2 anos num local que o senhor morou 6 meses, né, na cidade de Lawrence, onde o senhor ficou exatamente como professor visitante. Então, eu poderia, assim, estar falando outros fatos, né, não vou me prolongar mais. Mas o último fato, eu estou aqui hoje, assim, junto com o Eliseu, com essa equipe, fazendo parte dos notáveis no ICBR, porque o senhor me indicou. Então, o senhor continua sendo o meu discipulador, o meu pai, o meu orientador até hoje. Que Deus te abençoe, professor. Muito obrigado. Né? Só que vocês vão me desculpar, eu não consigo falar do Sérgio longe dele. Vocês me dão licença. Eu acho que tem pouca gente tão emocionada quanto eu, Marião, outros, mas igual a mim, acho que não tem, Sérgio. Vocês sabem quem é o professor Sérgio na história da contabilidade do Brasil? Eu vou contar algumas coisas para complementar, professor Marião. A contabilidade no Brasil era ensinada dentro do modelo franco-italiano, aziendalista, que era uma coisa que hoje a gente sabe horrível. E ele é italiano de nascimento, imagina, né? E
acontece lá, o professor que era o responsável se aposenta, e eram cátedras, na cátedra, a quem teve oportunidade de ler o livro que nós três escrevemos de caderno de estudos, essa historiazinha, desculpe a repetição, tá? Mas ela é muito importante. E na cadeira que, né, se aposenta o catedrático, não tinha ninguém com título, e daí precisei professor Bolsinhas de uma outra cadeira vir tomar conta, e ele vem e diz o seguinte: primeiro, o assistente mais velho era o professor Alquinda, você era o segundo assistente, né? O mais velho era o professor Alquinda. E o professor Bolsinhas vem e diz o seguinte: olha, apaga esse negócio todo, está aqui o livro do Finney Miller, americano, contabilidade tem que ser o jeitão americano de ensinar e de praticar, esqueço. Contabilidade é boa, aquela que é boa para o gestor, e não aquela que é boa para o fisco. Né? Então, bota aquilo na mão do professor Alquinda, e o professor Alquinda, então, como o primeiro assistente, começa aí, e, por coincidência, eles vão dar o primeiro ano que vão dar essa nova metodologia. Daí um gaiato que não sabia o que fazer na vida, por coincidência, se inscreveu na economia, sem saber o que era economia, senta lá para assistir aula, né? Naquele tempo, as faculdades eram mais inteligentes do que hoje, me desculpe, mas eu também sou de universidade, eu posso falar. Né? Como é que é? Eu posso falar de mineiro, de contador, de professor e de corintiano, que pelo jeito vai mal o nosso time aí, né? Hoje aí. Até o último momento estava perdendo 2-0, coisa triste. Mas tudo bem, vamos lá. Mas então, o professor Alqueiro começa... e o aluno ali era eu, tá certo? Quer dizer, e a faculdade inteligente, porque a gente entrava no primeiro ano na faculdade, não era no curso. Eu nem sabia que existia curso de superior, eu nem sabia o que era contabilidade. Então, eu chego lá e começo a assistir aula de administração, de contabilidade, de economia, para daí a gente conhecendo, escolher o que fazer no segundo ano. E aí eu chego lá e sou da primeira turma cobaia da nova metodologia de ensino deste grupo. Adorei! Fiquei, escolhi contabilidade. Logo depois. Um ano depois, o professor Alqueira me convida para ser monitor, né? Outro irresponsável, né? Da cadeira. Eu fico lá. Aí, em 66, sou eu ainda aluno, ele faz o doutoramento e ele assume a cátedra. E esse espírito, que vocês, essa coisa assim, meio pacífica, modesta, vocês não têm ideia do que é liderança, tá correto? E aí a coisa muda. Porque ele assume aquele papel de responsável por toda aquela metodologia contábil, com liderança, congrega todos os professores e começa a montar o tal do... Não, isso não pode ficar aqui distrito aqui dentro, não, nós temos que botar isso para fora. E começa a organizar a contabilidade introdutória. E ele comete o primeiro dos equívocos dele, que foi me convidar para continuar sendo o monitor dele. Foi lá, entusiasmado. Mas o grande equívoco dele foi quando, no final, né, de 1967, eu estou me formando e ele me convida para ser assistente dele. Ele se arrepende até hoje, né? Mas fazer o quê? Né? Esse homem começou a ensinar essa contabilidade, começou a divulgar. Este livro foi execrado neste país. Vocês não têm ideia do que o mundo acadêmico franco-italiano falou. Que é uma célebre expressão que nós temos de um célebre professor do passado, gravado à corja da USP. Tá? Nós éramos o lixo perante todos os outros. Mas nós, e o professor Sérgio ali na briga, vamos em frente, ensinando, e por enquanto só nós lá dentro, né? Aquele negócio. Daí sai livro de introdutória, começa um ou outro, alguma escola ou outra. Aí nós fomos até dar aula até na FMU, que estava se formando, eu fui dar aula em Mogi das Cruzes, na verdade era para vender o livro, viu? Como eram escolas novas se formando, eles nos aceitavam, porque as escolas anteriores nem de longe pensaria em nos convidar. Né? Então, esse homem aqui naquele trabalho, muito bem, aí começo lá como professor e, gente, eu só sou professor, só me dedico a essa coisa maravilhosa que eu adoro chamar a contabilidade por causa dele. Foi ele que me colocou na cara, igualzinho, Mario. Só que eu tenho primazia, que eu sou muito mais antes do que você, tá bom? Aguenta aí. E me coloca na carreira, aquela orientação fantástica,
Você se lembra de dizer o seguinte, quando ele me convida para ser professor dele, ele me obriga o seguinte, mas tem que, até terminar o doutoramento, tem que ser dedicação integral. Eu era funcionário do Banco do Brasil, e eu tive que optar entre continuar no Banco do Brasil e ficar com ele. Que sorte a minha, azar dele, optei em ficar com o professor Sérgio. Quase matei meu pai do coração quando ele disse que estava saindo do Banco do Brasil, imagina, né? No pessoal do interior naquele tempo, etc. Bem, e vou lá, minha carreira, e Sérgio Dispos aguentando o tranco por essa pressão toda, e já agora, então, um grupo maior, Stephen, né, todos nossos colegas ali, Benatti, Romão, etc., e trabalhando bastante, mas ainda com fortes restrições. O Brasil, daí, vem a tal da lei das SAs que o Mário Henrique Simons, ministro, traz e diz, não, nós temos que melhorar o mercado de ações do Brasil, cria a lei das SAs nova, com muito maior poderes para os acionistas minoritários, muito mais obrigações em cima dos controladores, dos gestores, etc. E vem no bojo a contabilidade norte-americana dentro da lei das SA, trazida pelo Manuel Ribeiro da Cruz Filho, que era um contador formado na contabilidade inglesa, né, no tempo da Price inglesa. Tá certo? Então, aquela coisa. E aí, né, a lei é de 76, cria-se a CVM em 76, em 77 aparecem lá, né, a FIPECAF tinha sido criada, né, pelo professor Pérez, por vocês, em 74, aparece o pessoal da CVM lá dizendo o seguinte, olha, vocês aí, aqui da USP, vocês são os únicos neste país que ensinam esta contabilidade que está agora na lei. O Brasil jamais tinha ouvido falar em equivalência patrimonial, origem por causa do recurso, consolidação, então era coisa que só nós discutimos lá dentro da sala de aula. E eles dizem, e a CVM chega e diz o seguinte, e como vocês são os únicos que, sabe, e teriam dito eles, isso é um invento, né? Como a internet ainda vai ser inventada, não existe, tem que ser um escrito, um livro para dizer como é que se pratica essa nova contabilidade que o Brasil inteiro não sabe. E a CVM botou o dinheiro na mesa e nos contratou para escrever o Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações. E aí nasceu mais este livro. Veja que aquele livro nasceu e a lei foi implantada, e bem rapidamente com o livro. Nossa, estava falando em futebol, né? Na Copa da Argentina, o Gelb que eu fazendo as últimas revisões de capítulos, né? E lá na minha casa, assistindo lá o Brasil, decepcionando lá, né, na Argentina aquela vez. Mas tudo bem, entregamos o livro que saiu lá para novembro, dezembro de 78, para uma contabilidade que já estava em vigência desde 1º de janeiro de 78. Ou seja, mas a implantação se deu fortemente neste país. A gente, desculpe a falta de modéstia toda nossa aqui, mas em função muito fortemente daquele manual que passou a ensinar. O manual que, veja, tudo nasceu onde? Daquela liderança do professor Sérgio, forçando a introdução da contabilidade saxônica num país franco-italiano, né? Aziendalista, como eu costumo dizer. Então, veja, essa história toda, depois veio mais para frente agora com as normas internacionais, que é totalmente baseado no mesmo anglo-saxonismo. Se o Brasil foi um dos países que menos sofreram com a introdução das normas internacionais do mundo, é porque o Brasil já tinha uma contabilidade saxônica. Tá certo? Pega os países europeus, exceto os saxônicos, os franceses, alemães e italianos, sofreram muito mais do que nós, muitos países da América Latina, muita gente do mundo, porque nós sofremos menos, que nós já vimos com aquela contabilidade que veio lá desde o início, liderada deste país, por este querido professor Sérgio. Veja a importância, a responsabilidade, inclusive, que a gente tem de estar aqui junto com ele, porque nós temos que nos ajoelhar pelo que ele fez, Marion, por mim. Não é só isso, não, pelo que ele fez pela contabilidade brasileira. Isso é fantástico. Como eu disse, o Poeira foi convidar a minha aqui, que estou, né, até hoje aí, trabalhando, adorando a contabilidade, e dizendo, ele é o meu eterno, eu acho que ele é de muitos de nós, talvez de todos nós, guru. Você é o nosso guru, Sérgio. Você é o meu guru, você é o nosso guru. Mas agora deixa eu contar uma coisa, porque algo que me faz ainda ser mais feliz desta homenagem que ele esteja recebendo nesta casa.
Acho que só ele sabe, eu vou contar. Em 1977, 78, nós já tínhamos o mestrado em contabilidade desde 1970, lá para 77, 78, nós éramos o único mestrado neste país. Eu era o coordenador do pós-graduação, criamos o doutoramento para funcionar em 78 e não tinha mais ninguém ensinando, fazendo pós-graduação em contabilidade neste país. O professor Pérez, né, que era o presidente da FPECAF, me convida, saímos nós dois de pastinha, fomos lá para saber onde que tem já doutores em contabilidade. Normalmente são doutores com doutoramentos fora do Brasil, etc., a maior parte, ou então doutores mais vamos dizer, próximos de contabilidade. Tinha 3 universidades no Brasil, a de Minas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. E saímos nós de pastinha lá, Minas Gerais. Sei aqui 3 doutores, só montar um programa de mestrado em contabilidade, tá, que nós pudermos, nós ajudamos, etc. Nem deram pelota. Fomos para Porto Alegre. Nós vamos montar aqui um curso junto com a administração. Eles, pelo menos, no Rio Grande do Sul, o Collor montou como uma das linhas do curso de mestrado em administração, uma vertente em contabilidade, mas não mestrado em contabilidade. Federal do Rio de Janeiro, nada. Nada. Aí o professor Matheus Florentino, que era da Federal do Rio, disse, olha, eu dou aula num outro lugar, eu acho que ele vai dar certo. E nos levou para a Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, que naquela época mantinha, não existe mais, Instituto Superior de Estudos Contábeis, o ISEC, de onde era o Natan, vários dos famosos aí hoje também da contabilidade. E chegamos lá e ele disse, olha, maravilha, nós topamos. Daí veio o Natan fazer, né, o Natan já estava fazendo mestrado conosco, veio o Denis, veio mais alguns professores, nós aceitamos, manda para cá para a gente colocá-los no doutoramento, para eles se formarem doutores, para daí. E aconteceu direitinho. E a Fundação Getúlio, olha que gozaram, a Fundação Getúlio Vargas monta o mestrado em contabilidade no Rio de Janeiro, com professores que nós estávamos... Tinha só o professor Bastir que eles mandaram para os Estados Unidos, os outros nós formamos na USP para eles e montaram. Depois a Fundação acabou transferindo esse mestrado para a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Mas acontece daí uma coisa interessante. Nós não tínhamos procurado a PUC. Por quê? Porque não tinha ninguém com doutorado e ninguém com mestrado na PUC, do corpo docente naquela época, né, na área de contabilidade daqui. Mas estava fazendo mestrado lá, na USP, conosco, um professor daqui, já falecido, infelizmente, né, faleceu muito jovem, que talvez, não sei se alguém aqui dos mais antigos vai conhecer, o professor Clóvis Yoshiki Beppo. E o Beppo nos procura, vocês estão procurando montar mestrados por aí, por que não vão montar lá na PUC? Aí ele veio aqui na PUC e começou a mexer os pauzinhos e procurando todo um jeito. E vai nos procurar e pede lá. Dizer, você precisa ir dar aula no mestrado da PUC de São Paulo. Professor Sérgio, você precisa ir. Bom, o professor Sérgio foi impedido pela universidade porque ele era regime de 40 horas. Eu não era, aceitei, com o compromisso de vir aqui dar aula durante 2 anos e, durante mais 2 anos, acompanhar alguém que ficasse no meu lugar. Eu não queria assumir o compromisso forever, não tinha essa intenção, mas formar aqui. E aqui viemos, professor Armando Catelli, professor Roberto Fernandes dos Santos, professor Paulo Roberto da Silva, que eu me lembro. Nós viemos de lá e passamos a ser o corpo docente que criou, né, na criação do mestrado em contabilidade da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E o professor Sérgio só não veio porque foi impedido pela Universidade de São Paulo. Então, ver, né, o que nasceu, vamos dizer assim, como cria, e essa participação nossa toda na criação desse mestrado, e ver agora este mestrado, junto com o ICBE, fazendo esta homenagem tão especial. Então, eu tenho duplo motivo, tá certo? Porque, afinal de contas, eu já fui, talvez ninguém aqui saiba, eu já fui daqui, já fui docente daqui. Tá correto? Depois é que vieram outros, como o professor Marion e vários para cá, mas nós somos do nascimento do mestrado aqui. Então, ver este mestrado que a gente ajudou a criar,
fazendo essa homenagem ao professor Sérgio de Eudícimos, professor esse que permite já no caminho de encerramento. Não nos esqueçamos, jamais, de que aquilo que nós temos hoje, no Brasil inteiro, de graduação, de mestrado, de doutorado e de exercício da profissão, teve este homem como seu grande iniciador. Então, e tudo isso em função, não só de todas aquelas características já mencionadas, que eu não vou repetir, do professor Marion, com a sua atenção tão particular com relação a todos os que com ele trabalhavam. Se eu for contar aqui as histórias, lembra dos livros de custos? Né? Posso contar uma historinha? Agora sento lá com o prof, né, já como assistente dele. Ele me dá um livro, como é que é o Accounting Theory, né, do Hendrickson, né, em inglês. Está aqui, ó, você tem 3 meses para ler o livro. Tem alguma coisa que você não tenha aprendido direito no seu graduação? Para eu te, né, ajudar? Olha, sabe o que é? Custos não foi uma não me entrou bem, não aprendi direito. Aí aparece lá com um horn deste tamanho. Está aqui, você tem que aprender e procurar. Então, eu estudando teoria, estudando o livro de custos, né, e tirando as dúvidas com ele. E antes, né, como é que é? Discutindo o Price Level Account. Você lembra um dia que nós ficamos trabalhando até não sei o que lá, da madrugada, tentando resolver o exercício, não conseguimos, daí nós dois fomos para casa no dia seguinte, cedinho, chegamos na universidade, nos encontramos chegando junto, um falando para o outro a mesma frase, consegui! Ninguém tinha dormido, tinha passado o resto da noite resolvendo o exercício. Não é cada coisa gostosa. Juro? Impressionante, né? Solucionamos juntos, separados, o que juntos não tínhamos conseguido. Né? E estávamos lá. Mas ele disse, não, você precisa aprender. Aí começou a me ensinar custos e me dar todas as dicas com aquele livro de custos. Aí aparece aquela oportunidade para fazermos um treinamento em contabilidade gerencial nos Estados Unidos, na Cooper Lybrand. Foi o professor Stephen Candice primeiro, depois fomos nós dois, juntos. Ele ficava lá em São Francisco e eu em Columbus, Ohio. Você. Foi para lá e morava no bairro gay, né? Tocava na banda, tocava piano. Vocês sabem que ele é pianista? Eu tenho gravações dele. Vocês sabem que ele é baterista? Vocês sabiam disso? Olha, desculpa, eu estou expondo muito a sua vida, né? Mas aquilo que não pode ficar só com você e só com a sua família, não. Viu, Renata? Cadê a Renata? Onde é que ela está por aí? A filha? Está lá. Não pode ficar só com vocês na família, não. Dá licença, a gente tem que comunizar, a gente tem que distribuir, né, todas essas informações, todas essas notícias. E aí, quando eu lendo aquele livro de cursos e ele me ensinando, tirando as dúvidas, mas, gente, esse negócio é tão banal, como é que eu não aprendi isso no graduação, né? Aí nós vamos para os Estados Unidos, e daí eu fico trabalhando na área de custos, basicamente, lá naquele estágio, etc. Cheguei aqui, aí naquele OPEC resolvi começar a dar, eu fui trabalhar, aí ele me autorizou a sair e trabalhar, então, em consultorias, comecei a trabalhar em custos, etc. Tal, e trabalhando em consultoria em custos, e dando aula à noite. E eu, lá na faculdade, não podia dar aula, não tinha nada a ver com custos. A minha área era contabilidade. Isso já fora, lá no IOPEC, né, que era curso só para profissionais, como você bem lembrou. Aí resolve-se, o professor Anatos, me procura, e resolve sair o livro. E daí saiu o tal do livrinho de contabilidade de custos. Aí, quando ele está terminando a análise de balanço, eu estou terminando de custos, agora mais um segredinho. Mas será que vai vender esse negócio? Será que vai vender livro de análise de balanço? Será que vai vender livro de custos? Vamos fazer uma parceria? Cada um fez o seu livro. Sabe o que nós fizemos? Vamos trocar direitos autorais? Você sabe que até hoje, metade dos direitos autorais do livro de análise de balanço quem recebe sou eu. E metade dos direitos autorais do livro de custos quem recebe é ele. Vocês viram que a parceria é fantástica. Gente, desculpe a informalidade, eu preciso até dar um pouquinho de risada, etc., para me conter desta
emoção. Parabéns a vocês do ICBR, vocês da PUC, mestrado em Contábeis, por criarem este prêmio, e que fantástico que ele tenha o nome de quem mais merece ser premiado neste Brasil. Parabéns a vocês todos e, óbvio, muito obrigado por tudo que você fez por todos nós, professor Sérgio. Prêmio Inovação em Contabilidade, professor Sérgio Eurícipos, do ICBR. Muito obrigado. Alguma coisinha assim. Posso sentar? Obrigado. Bom, vou falar muito pouco, né, porque o que os mestres falaram realmente é inacreditável, né? Tá. Vem aqui, Paulo. Por favor, Paulo. Obrigado. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Eu queria primeiro agradecer à PUC, né, por, depois de tantas coisas que nós fizemos na USP, também ter me recebido aqui nessa grande universidade, tá ok? E está aí o nosso professor Fernando, que me aguenta, coitado, não sei como sofre, né? E porque, na verdade, a USP foi praticamente metade da minha vida, ou mais, né? Tá ok? Mas é incrível como a PUC também me deu a oportunidade de continuar, já com mais idoso, nesse trabalho de contabilidade tão importante, né? Então, agradeço primeiro às autoridades da PUC e todos os professores e alunos aqui presentes pela oportunidade que eu tive de continuar ainda fazendo um monte de besteiras na área contábil. Então, okay? Não. Bom, o que os dois mestres falaram é um absurdo. É um absurdo. Para começar, de tudo que eles falaram de mim, 80% foram eles que fizeram. Essa é a grande realidade, né? E, particularmente, o professor Marion, o professor Eliseu, eles são um esteio da área contábil, né? Eu fiquei com vergonha da parte do meu livro que eu escrevi, certo? Depois de ler o que eles escreveram. Eles realmente são os grandes contadores nessa história toda nossa. Se eu consegui ajudar em alguma coisa, foi porque eu era um chato, como enchia a paciência de vocês, né? Realmente, tem que fazer isso, fazer aquilo, mandava bilhetinho, lembra? Era terrível, era terrível. Se eu tenho algum valor nessa história toda,
é porque era um chato de galocha, né? Realmente, o que eu pedia deles era fantástico. Eu lembro uma coisa muito interessante, quando quisemos criar o curso de doutorado na USP, né? Lembra? É inacreditável, gente, como era difícil adornar a contabilidade. Nós somos lá, né? Não interessa com quem nos conversamos, e fizemos todo o elogio da contabilidade, é uma maravilha, nós temos que fazer o doutorado. Aí uma pessoa, na época, né, que estava conversando com a gente, falou, mas contabilidade realmente tem alguma utilidade? Né? É inacreditável. Aí o professor Eliseu lembrou algo muito importante, como sempre. Olha, nos Estados Unidos já existem 5.000 professores que estudaram contabilidade e é normal isso. Então dá para fazer pesquisa na área contábil? Dá. E assim conseguimos autorizar o curso Não, é inacreditável. Professor Eliseu, completa isso aí. Deixa eu contar a história. Ele é muito modesto. Gente, a pessoa que nos diz assim, mas contabilidade, não tem o que fazer. O doutorado tem que ter pesquisa. Esse negócio não existe, já existe, está tudo definido. Era o pró-reitor de pós-graduação. Só isso. E nos não aceita o nosso pedido. Não foi assim. A hora que nós saímos, o professor Sérgio teve uma brilhante ideia e disse o seguinte, passou lá com a secretária e diz assim, você tem o currículo do pró-reitor? Tem. Pega aí, olha qual é a universidade em que ele fez doutoramento nos Estados Unidos. O professor Sérgio manda, não tinha internet, manda carta pedindo para aquela universidade mandar o currículo inteiro da universidade. E pega e manda também, acho que para Stanford, manda para 2 ou 3 universidades, as cartinhas. E nós esperando lá 30 dias essa cartinha aí, ele vir e chegar. E naquela universidade, onde o pró-reitor tinha o seu doutoramento, ela tinha doutoramento em contabilidade. E nas outras também. Aí voltamos nós 2 juntos lá, e ele disse, o senhor é formado, então, na universidade. Beleza, nossa, maravilha. Pois é. Lá tem doutoramento em contabilidade. O senhor acha que a universidade é suficientemente séria para ter doutoramento e exigir? Agora, algo muito importante. De tudo que ele falou de mim, 80% é ele que fez. Né? Realmente. E o professor Marion, então, que você veio na PUC antes do que eu, né? Aliás, você está há quantos anos, mestre Marion? Aqui na PUC? 40 anos. Eu trabalhei simultaneamente. Nós tivemos outro professor, amigo nosso, Bonini, professor Bonini. Os irmãos Bonini foram também um esteio aqui da PUC, né? Muito importante. Então, de novo, eu agradeço a PUC por ter me assumido aqui, né? Já com uma idade mais ou menos avançada, eu já tinha saído da USP, embora na USP também não fiquei tantos anos assim, poderia ter ficado mais, né? Mas, uma coisa muito interessante, eu sou pessoa não grata na Itália, né? Porque preferi o sistema norte-americano. Meu Deus. Só faltava os carabineiros, quando fui visitar a Itália, me prenderem. Certo? Mas eles são bonzinhos. Né? Eles mudaram também. Eles mudaram também. Obrigado. Bom, o que mais que eu posso falar? Né? Uma coisa muito importante. O Palmeiras foi campeão. Não, deixa eu contar, parece brincadeira, mas não é. Muitos de vocês não tinham nascido ainda quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo de 1950.
certo? Que era dada como certa, né? E vocês não podem imaginar, eu já estava aqui no Brasil, amando esse país, como sempre, e você tinha que sentir como o pessoal estava muito infeliz por não termos ganho aquela Copa. No fim, o pior quem ganhou foi o Uruguai, certo? Terrível isso, aguentar os uruguaios naquela época. Parece brincadeira, mas o Palmeiras tem Mundial. Não. Mas o pior não é isso. O pior que quem perdeu foi a Juventus, que era o time mais famoso da Itália, né? Eu tinha chegado no Brasil, cheguei em 49. Quando que foi esse torneio? Em 51, né? O Palmeiras foi campeão desse torneio em 51. Mas eu era torcedor da Juventus naquela época, né? E agora, como é que eu faço? Mas foi maravilhoso. Só para lembrar o clima daquela época, havia um clima de muita tristeza pelo Brasil não ter ganho aquela Copa. Seria a primeira, foi tudo feito para ser campeão. Inclusive, o time já tirou fotografia antes de ser campeão, né? que deu azar um pouco. Tá, okay? Então, parece brincadeira, mas a vitória do Palmeiras naquela época, que ganhou aquela Copa, trouxe um pouco de alegria, né, para o pessoal do Rio de Janeiro, principalmente, que é muito ligado na área contábil. E vocês não imaginam, estava lá no Maracanã, e foi mais de 100 mil, quase 100 mil pessoas participaram assistiram aquele jogo. Então, só para lembrar isso, né? Palmeiras tem Mundial. Muito obrigado. Não, tudo bem. Bom, dito isso, os professores falaram muito de mim, tudo, eles inventaram um pouco, né? Vamos dizer a verdade, né? Mas eu só posso agradecer a todos os amigos, ao nosso professor Fernando, que me aguenta, coitado, né? Ele não trabalha, às vezes, trabalha sempre de madrugada, né? Uma coisa temos muito em comum, os dois trabalhamos muito de madrugada, eu durmo muito pouco também, né? Tá ok? Mas eu queria, o que vocês dois falaram de mim, eu falei, um absurdo, certo? Vocês fizeram tanto, muito mais do que eu. O professor Liseu e o professor Marion são as maiores autoridades na área contábil, atualmente, e é verdade, né? E só posso agradecer a vocês, porque me deram a força para ajudar juntos, todos nós, e muitos outros professores, que a gente não conseguiu falar de todos eles, né? Para ajudar a mudar essa contabilidade, né? E que hoje realmente é algo poderoso dentro do país, tá, okay? E que vai ficar cada vez mais. Viva a contabilidade, viva o Brasil! Obrigado por tudo. E agora, encerrando a minha participação aqui, eu queria aproveitar o ensejo que estamos aqui na nossa casa, né, na casa da PUC, e que também, como presidente do ICBR,
Já falamos aqui um pouquinho dos notáveis, falamos umas 3, 4 vezes. Para quem não sabe, os notáveis são os professores, doutores, tudo mais, que fazem a diferença na contabilidade e que nós, do CBR, homenageamos aqui, né, algumas vezes, mas que são conselheiros, então eles dão conselhos para nós, diretores e membros da administração. E temos 3 membros da PUC, né, e já fizemos aqui a entrega virtual das placas dos notáveis da PUC no passado, mas queremos agora aproveitar o ensejo que estamos presencialmente para entregá-las aqui hoje, né, presencialmente. Então, temos aqui a plaquinha para o professor Sérgio Diodícibus, para o professor Marion e para o professor Fernando também. Tá? Obrigado a todos vocês. Se você entregar errado, para mim é uma honra. Você vende rapidinho e pega o seu depois, né? Continua, muito bonito. Tá, vira assim, vira. Muito bonita. Bonita, tá? Bem da verdade, a ideia saiu do CPR, né? Finalmente temos... André, muito obrigado. Essa é a minha primeira placa, eu fico muito honrado e orgulhoso de estar perto dessas pessoas ilustres, né? E a gente está aprendendo. Eu queria que... nós temos mais notáveis presentes, não temos? Por favor. Professora Ilse. Né? Quem mais está aí? Professora Ilse. Por favor, professora. Professora de São Paulo, está onde? Ah, está ali, está ali. Já vi. Eu estou meio ceguinho. Eu não gosto de usar óculos. A Márcia está ali, já vi a Márcia. Então, estamos aqui. Só tirar uma foto. Chamaria para a gente tirar uma foto. Olha, pior que a foto foi exigência do professor Eliseu, hein? Olha, não pode correr. Hein? Se fosse só nossa, ainda vai lá, mas o professor Eliseu falou que está pedindo todos aqui, por favor, professor Marion. É importante, para quem não conhece os notáveis, né, saber quem são os responsáveis aí por toda a evolução da nossa contabilidade. Vamos para lá. Primeiro os notáveis, depois eu entro.